A cúpula de chefes de Estado da COP30 se realiza nesta quinta e sexta-feira em Belém, antecipando o encontro das partes na próxima semana. E nós temos oportunidade agora aqui no Jornal da CBN de conversar com o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Embaixador, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Tudo bem? Embaixador, qual a decisão que o senhor mais espera dos chefes de Estado que pode definir o destino da COP30 semana que vem? Eu acho que nós vamos ter uma cúpula muito interessante, porque ela tem um posicionamento muito especial. Normalmente ela acontece nos 2 primeiros dias da COP, e neste caso a cúpula está acontecendo uns 3 dias antes da COP. Então, vai ser muito interessante ver de que maneira eles vão dar o espírito que depois os negociadores vão ter que levar adiante para ter resultados na COP. Então, eu quero um grande incentivo para resultados na COP, e isso tem que vir de nível de chefe de Estado. E quando nós falamos de financiamento climático, embaixador, quais são as expectativas? Oi, Cássia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Financiamento climático é o problema desde a Rio 92. É uma coisa impressionante, porque é natural que os países em desenvolvimento considerem que devam receber recursos para que o seu desenvolvimento seja o mais limpo possível, porque não dá para ter todas as agendas ao mesmo tempo, né? Porque o mundo desenvolvido começou a cuidar da questão de clima quando já tinha hospitais, já tinha infraestrutura, já tinha estrada. Os países em desenvolvimento estão construindo tudo isso e, além do mais, tem a dimensão climática. Então, eu acho que há sempre uma expectativa maior por parte dos países em desenvolvimento e sempre novos motivos dos países envolvidos para justificar que os valores estão cada vez mais altos, o que é verdade, porque a mudança do clima está afetando todos os setores. Então, é um tema muito complexo mesmo, mas eu acredito que alguns progressos a gente deve obter, inclusive nós vamos publicar, o presidente da COP29 e eu, na semana que vem, essa semana, o relatório de Baku a Belém sobre 1,3 trilhão de dólares por ano a partir de 2035. Dentro dessa meta, ou desse valor necessário, e o que já foi arrecadado, a diferença ainda é gigantesca. Por que o senhor entende que a COP30 pode mudar esse cenário? Olha, a diferença é gigantesca, sim, você tem razão. Mas o que acontece é que nós temos, no fundo, dificuldade até de definir o que é financiamento climático. A questão principal é que o clima tem que ser integrado à economia, ou seja, todos os projetos, infraestrutura, investimentos, já devem ser feitos pensando na mudança do clima. Então, quando a gente pensa na quantidade de recursos que circulam no mundo para centenas, milhares de projetos que não estão levando em conta a mudança do clima, eu acho que a gente tem que pensar um pouco de outra maneira, pensar de que maneira nós podemos, ao incorporar a dimensão climática nos projetos, que tem um impacto sobre os custos muito menor do que se imagina, a gente poderia obter recursos muito mais significativos. Então, eu acho que tem uma questão de tem que ter mais recursos, mas tem que saber o que a gente tem que fazer e também tem que ser capaz de pensar de que maneira um projeto, entre aspas, normal, pode se tornar climático com uma pequena alteração. Embaixador, de que forma está acontecendo neste momento a mobilização dos países para que eles invistam no Fundo de Florestas Tropicais? Olha, eu acho que está indo muito bem, porque há um reconhecimento internacional, primeiro, de que é uma ideia muito inovadora. Segundo, que é uma ideia que foi feita de maneira a criar confiança, ou seja, você viu que o Banco Mundial vai ser o gestor desse fundo. Então, não é uma coisa inovadora, curiosa ou estranha, não. Ela está dentro de regras, segue regras muito importantes de atratividade, ou seja, nós precisamos atrair não só recursos públicos, né, para a primeira parcela,
mas com isso também trazer recursos privados. Eu acho que o mundo está muito impressionado que o Brasil tenha sido capaz de apresentar um projeto de florestas que tem todo sentido financeiro e que tem todo sentido também de execução, depois de tantos anos em que outros projetos de conservação de floresta apareceram, mas que acabaram não dando em nada. Então, com isso, eu acho que nós vamos conseguir finalmente dar um valor à floresta em pé, que eu acho que é uma questão absolutamente central para as florestas tropicais. Embaixador, dos desafios nesses dias que precedem o encontro é o compromisso dos países com as metas de corte de emissões de gás de efeito estufa. Há poucos dias de se iniciar aí a cúpula dos chefes, quais as indicações que o senhor recebeu em relação aos compromissos dos grandes emissores, China, Índia, União Europeia? Olha, eu acredito que há uma consciência de que se tornou muito mais séria a publicação das NDCs, ou seja, os países sabem que o compromisso com suas NDCs é uma questão absolutamente chave. Então, os países não estão fazendo NDCs de maneira leviana, são NDCs muito aprofundadas, com consultas públicas, etc. Então, o que, infelizmente, atrasou a entrega das NDCs. Até a Europa, por exemplo, vai tomar uma decisão agora dia 4. Mas eu acredito que essa consciência da importância das NDCs está mais forte do que nunca e com isso, o tema vai ser muito importante na COP30. E a Europa sinalizou que vem com uma missão ambiciosa para isso? São as últimas indicações que nós recebemos, de que sim. Embaixador, para concluir aqui essa nossa conversa, o senhor está embarcando agora, está dentro de um avião com várias pessoas aí no seu entorno. O que o senhor diria para essas pessoas sobre o impacto dessa COP30 na vida delas? Olha, eu acho que as pessoas têm que reconhecer que essa agenda é uma agenda positiva, não é uma agenda negativa, é uma agenda que está criando emprego, é uma agenda que está desenvolvendo tecnologias, é uma agenda que está melhorando a vida de certas pessoas, mas não de todas. Então, por isso, a gente tem que continuar tentando convencer de que isso é uma agenda positiva. É isso que eu gostaria muito de poder transmitir a eles. Embaixador André Corrêa do Lago, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco, nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia, sucesso nesse trabalho. Um bom dia para vocês, tudo de ótimo. Obrigado. Tchau. Embaixador André Corrêa do Lago é o presidente da COP30. Como eu falei aqui, ele estava embarcando agora, saindo de Brasília, vindo para São Paulo. Está dentro do avião no momento que nos atendeu aqui para conversar conosco sobre esse momento crucial da Conferência das Partes. Como já falamos para você, temos a cúpula dos chefes antecipando a COP30, que se inicia oficialmente na semana que vem. Ainda nessa semana, temos no Rio de Janeiro encontro também de prefeitos, trazendo ali o papel das cidades nessas questões da transformação climática e da adaptação que se precisa fazer. Enfim, são momentos importantes de debates que mexem claramente aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E por isso a gente agradece aí pela presença do embaixador André Corrêa do Lago, agora que são 6 horas e 49 minutos.